Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Me chamo Jussara. E o que vou contar agora aconteceu há alguns anos. Mas o tempo não cicatrizou nada. Sabe quando a gente pensa que já sentiu tudo o que era possível sentir? Pois é. Eu descobri que o horror não precisa de sombra nem de passos no corredor. O próprio ser humano é capaz de ser pior do que qualquer assombração. E quando esse ser humano sai do seu próprio ventre, o medo ganha um nome, um rosto e um jeito calmo de dizer coisas que gelam a alma. Eu me casei com Lucas. Foi uma construção lenta e cuidadosa, dessas que a gente olha para trás e vê que valeu cada esforço. Depois que estruturamos nossas vidas, resolvemos ter filhos. Foi o momento mais maravilhoso das nossas vidas. O quartinho foi pintado de amarelo claro, os móveis escolhidos a dedo, os nomes pensados por noites inteiras. Nada, absolutamente nada, me preparou para a maior surpresa que veio no parto. Quando eu vi o primeiro choro, achei que o coração fosse explodir. Aí veio o segundo. Isso, gêmeos, não idênticos, uma menina e um menino. A menina demos o nome de Lara e o menino Leonardo. Eles chegaram como um presente duplo, encheram a casa de brinquedos espalhados, de risadinhas de madrugada, de primeiros passos trôpegos de mãos dadas. Por 5 anos, aquela foi uma casa feliz, uma família normal. Eu acreditava nisso, com todas as minhas forças. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio durante um banho. Leonardo tinha 5 anos. Eu passava o sabonete nas costas dele quando a luz bateu de um jeito diferente e revelou marcas que não estavam ali no banho anterior. Pequenos hematomas arroxeados nos braços, uma na altura das costelas, outro mais escuro na nuca. Meu coração apertou, como se alguém tivesse fechado um punho dentro do peito. Perguntei com a voz mais doce que consegui encontrar, porque não queria assustá-lo. Ele disse que tinha caído, brincando com a Lara. Eu quis acreditar. Criança cai, todo mundo sabe. Mas os dias passaram e os hematomas não diminuíram. Ao contrário, Leonardo passou a mancar de uma perna. Surgiram marcas de dedo no pulso dele, daquelas que só aparecem quando alguém aperta com força. Perguntei de novo e ele repetiu a mesma frase, como se tivesse decorado. Caiu brincando com a Lara. Foi quando resolvi falar com ela. Lara me olhou com uma calma que eu nunca tinha visto em criança alguma. Os olhos dela não desviavam. Ela disse que o irmão caía muito, que era desastrado, que ela tentava ajudar, mas ele sempre se machucava. Não havia tremor na voz, não havia hesitação. Havia uma frieza que me arrepiou os braços naquele dia quente. Ainda assim, eu empurrei aquilo para um canto da mente. Mãe quer acreditar no melhor dos filhos. Um tempo depois, eu e Lucas resolvemos dar um cachorro para os gêmeos. Um poodle pequenino e branco, que o Leonardo chamou de Pipoca. A alegria durou uma semana. Numa noite, Leonardo começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Um choro agudo, desesperado, dizendo que a Lara tinha machucado Pipoca. Corri para o quarto. O cachorro estava encolhido debaixo da cama, tremendo,
com uma das patas traseiras torcida num ângulo que não era natural. Levei ao veterinário, mas infelizmente ele estava machucado demais. Não teve jeito. Ali, na sala de espera da clínica veterinária, com os olhos ardendo de lágrimas, que não deixei cair, eu soube que não podia mais ignorar. Marquei uma consulta com o pediatra da Lara. Contei tudo, o que ela tinha feito com o cachorro, os hematomas no irmão, a calma com que ela falava sobre tudo aquilo. O pediatra ouviu em silêncio. Depois disse que, naquela idade, a criança ainda está desenvolvendo a empatia e o controle dos impulsos. Pediu que eu começasse a vigiar a minha filha de perto e a registrar o comportamento dela. E foi o que eu fiz. Comecei a observar a Lara como quem observa um vidro que pode quebrar a qualquer momento. E o que eu vi me tirou o sono de um jeito que nenhuma noite em claro, com mamadeira, jamais tinha conseguido. Comigo e com o pai, Lara era carinhosa, sorria na hora certa, abraçava, dizia obrigada e por favor e eu te amo. Era uma menina educada, inteligente, que respondia as perguntas com clareza e olhava nos olhos. Mas bastava o Leonardo entrar no mesmo cômodo que ela mudava. Não de forma óbvia, era sutil. Um olhar que se estreitava, um silêncio que se alongava. E o Leonardo, meu menino, que antes era tagarela e cheio de vida, começou a ter medo de ficar perto da irmã. Eu estranhei profundamente. Anotei tudo num caderno que escondia na gaveta da minha cômoda. Na escolinha, Lara era esperta e brincava normalmente com as outras crianças. As professoras descreviam como uma doçura, muito educada, uma líder nata. Eu li aqueles relatórios e senti um calafrio percorrer a espinha, porque não reconhecia aquela menina nos relatos das professoras. Eu conhecia a outra Lara, a que existia quando ninguém mais estava olhando. Por um tempo me convenci de que era apenas uma fase. Crianças testam limites. Crianças têm ciúmes dos irmãos. Minha filha era calma e parecia normal. Mas uma pergunta não saía da cabeça. Por que o Leonardo não queria ficar sozinho com a irmã? A resposta veio numa tarde qualquer, quando eu passei pela sala e vi a cena que queimou minha retina para sempre. Lara estava com as duas mãos firmes na cabeça do Leonardo. Ela batia a cabeça dele no chão, ritmicamente, com força. O rosto dela não expressava raiva nem alegria. Expressava concentração, como quem executa uma tarefa meticulosa e precisa. Eu gritei para ela parar. Afastei-a com um cuidado que não queria ter tido, porque uma parte de mim queria ter gritado muito mais. Ajoelhei para ajudar o Leonardo, que chorava com o nariz sangrando, e perguntei, com a voz trêmula, por que ela tinha feito aquilo. Lara me olhou, a mesma calma, a mesma frieza, e disse sem pestanejar que fazia ela se sentir feliz. Feliz! Aquela palavra ecoou dentro de mim como um sino rachado. Acendeu um alerta que não podia mais ser apagado. Na semana seguinte, marquei um psicólogo para a menina. Ela precisava passar por exames, por testes, por qualquer coisa que me explicasse o que estava acontecendo dentro daquela criança de 5 anos. Enquanto os resultados não saíam, eu impus uma regra em casa. Nunca mais deixaria minha filha sozinha com o irmão. Meu marido me ajudava nessa vigilância. Dividíamos os turnos, como soldados num campo de batalha. A casa, que deveria ser um abrigo seguro, agora parecia uma zona de perigo constante. Cada cômodo tinha um peso diferente. Cada porta fechada me gelava o sangue. Foi numa dessas manhãs de limpeza que encontrei o que ainda hoje me tira o sono quando lembro.
Estava trocando os lençóis do quarto das crianças quando retirei o lençol da cama da Lara. Notei uma pequena costura embaixo do colchão. Estranhei na hora. Aqueles colchões eram novos, comprado havia poucos meses, e eu mesma tinha vestido os lençóis incontáveis vezes. Não tinha feito costura alguma ali. Toquei com os dedos, senti algo duro sob o tecido. Abri a costura com cuidado, puxando os fios um a um. Lá dentro, envolta num pedaço de pano sujo, estava uma faca pequena e afiada. Uma faca que tinha sumido da minha cozinha havia semanas. Eu tinha revirado gavetas atrás daquela faca, achando que tinha caído atrás do armário. Aquele colchão era o colchão da Lara. Aquilo me arrepiou de uma forma que nem sei descrever. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a faca. O que poderia passar na cabeça de uma criança de 5 anos para esconder uma faca embaixo do próprio colchão? Que pensamentos, que planejamentos, que silêncio habitava aquele quarto pintado de cor de rosa? Desci para a cozinha andando como um zumbi. Verifiquei todas as facas, uma a uma. Para o meu alívio, nenhuma outra tinha sumido. Mas o alívio durou pouco, porque a realidade me atingiu em cheio. Minha filha, pequena, tinha pego uma faca, escondido no colchão e costurado o tecido para que ninguém visse. Naquela noite, contei ao Lucas. Ele empalideceu. Passamos horas sentados na cama sem dizer nada, apenas olhando para a parede. No dia seguinte, instalamos travas e trancas em tudo o que poderia ser usado como arma. Armários da cozinha, gavetas de talheres, guarda-roupas, até a caixa de ferramentas foi trancada. E passamos a vigiar a Lara mais intensamente ainda. Era exaustivo, era sufocante, mas o medo de baixar a guarda era maior. O dia que eu fui pegar o resultado dos exames, o psicólogo me pediu para sentar. Disse que a Lara havia sido diagnosticada com um transtorno de conduta. Ele explicou que era muito raro naquela idade, mas pelo comportamento dela, pelas anotações que eu tinha feito, pelos relatos dos testes, indicava isso. Mandou que eu procurasse um psiquiatra e começasse o tratamento com a minha filha o mais rápido possível. E para a segurança da família, seria melhor manter sempre a vigilância. Quando ela passou com o psiquiatra, ele foi mais firme. Disse sem rodeios que ela precisava ser internada. Eu chorei ali no consultório. Não queria que minha filha crescesse longe de mim. Mas olhava para o Leonardo, para as marcas que ainda não tinham desaparecido completamente, para o jeito como ele se encolhia quando a irmã entrava no quarto. E sabia que meu filho estaria sempre em perigo enquanto ela estivesse dentro de casa. Passamos a dormir com cadeados do lado de dentro do quarto. Colocamos o Leonardo para dormir conosco. Eu acordava várias vezes por noite para verificar se a porta do quarto dela ainda estava trancada. Vivia num estado de alerta que me consumia por dentro. Com o tempo, vieram mais diagnósticos. Transtorno de desregulação, psicopatia, além do que ela já tinha, o transtorno de conduta. Os médicos me explicaram que ela era perfeita e muito inteligente, mas sem um pingo de empatia. Conseguia entender os sentimentos dos outros, mas apenas para poder manipular. Ela sempre entendia o que fazia, sabia que causava dor, sabia que causava medo. Só não tinha compaixão por nada e nem ninguém. Meu erro, eu vejo hoje com uma clareza que dói, foi ter tentado manter o tratamento em casa. Queria acreditar que o amor materno pudesse consertar algo que talvez nem Deus pudesse consertar. A gota d'água veio na piscina. Eu tinha ido até a cozinha pegar um suco. Quando voltei, vi a Lara empurrando a cabeça do Leonardo para dentro da água. Ele se debatia, braços batendo sem rumo, bolhas subindo em desespero. Corri e puxei os dois. O Leonardo tossiu água por longos minutos, roxo, ofegante. Tivemos que levá-lo correndo para o pronto-socorro. Não teve mais jeito. Fui obrigada a internar a Lara. Doeu,
como se eu estivesse arrancando um pedaço de mim viva. Mas eu não podia mais colocar o meu outro filho em perigo. Quando deixei na clínica, ela nem olhou para trás para se despedir. Entrou pelo corredor como quem entra no mercado, sem choro, sem medo, sem nada. Ela passou por um tratamento rigoroso. Só me permitiram visitas depois de 1 ano. Quando eu chegava, ela me recebia com um sorriso ensaiado, respostas perfeitas, abraços na medida certa. Mas não existia nada ali. Minha filha era simplesmente fria. Eu olhava nos olhos dela e via um deserto. Quando completou 7 anos dentro da clínica, ela conseguiu ferir a sua terapeuta. Mostraram as filmagens para mim. Ela esperou o momento exato, quando a terapeuta se abaixou para pegar um lápis e atingiu o rosto da mulher com um objeto pontiagudo que tinha escondido na manga. Depois, ela ria. Ria de verdade. Um riso limpo, cristalino, que ecoou pelo corredor, enquanto a terapeuta sangrava no chão. Eu chorei vendo aquilo. Não entendia como uma criança que foi tratada com todo amor e carinho pudesse nascer com tanta maldade. Eu nunca consegui entender. Aos 10 anos, minha filha chorava para que eu a tirasse de lá. Dizia que estava melhor, que se arrependia, que queria voltar para casa. Os médicos me disseram que era apenas encenação. Naquele mesmo ano, ela tinha enforcado 2 pacientes durante uma atividade no pátio e foi contida. Minha filha, infelizmente, fez o impensável. Aos 15 anos, conseguiu fugir da clínica. Enganou uma senhora na estrada, pediu ajuda, disse que estava perdida. Assim que se viu sozinha com a mulher, tirou a vida dela. Foi pega e presa. A clínica teve que responder criminalmente. Eu sofri muito. Queria que ela ficasse bem. Queria que ela melhorasse. Eu já tinha lido casos de pessoas que conseguiram voltar para a civilização depois de tratamentos longos. Mas minha filha fugiu de novo. Desta vez, entrou numa fazenda à noite. O dono da fazenda a viu matando um porco no escuro e achou que era um animal selvagem. Atirou. Quando se aproximou e viu o que tinha feito, ligou para a polícia. Não dava mais para salvar a vida dela. Até hoje eu não entendo como pude dar à luz a 2 criaturas que vieram juntas, mas tão diferentes. Um ventre, 2 histórias, um anjo e uma sombra. Encontrei algum conforto no espiritismo, que diz que são almas que ainda precisam evoluir, que talvez ela tenha vindo para este mundo, já carregando uma escuridão de outras vidas. Mas o conforto é pequeno perto da dor. Hoje já sou uma senhora. O Leonardo cresceu, se tornou um homem maravilhoso, casou, me deu 3 netos que eu posso amar sem medo. Ele está bem, ele está a salvo. E isso me traz paz, sim, mas uma paz trêmula, frágil, como um copo equilibrado na beira da mesa. Mesmo assim, eu ainda choro. Choro de tristeza por minha filha. Choro pelo que ela poderia ter sido. Choro pela menina de cabelos escuros que pedia mamãe com a voz doce, mas que sumiu ao completar 5 anos. Todas as noites antes de dormir eu oro. Oro para que a alma dela possa ser salva. Oro para que, onde quer que ela esteja agora, exista alguma possibilidade de redenção. Ainda choro ao escrever esse relato, mas acredito que deve existir outras famílias com histórias parecidas com a minha. E eu sei que é muito dolorido escrever tudo isso. Dolorido reviver cada hematoma, cada palavra fria. Mas se há uma única alma nesse mundo que leia o que eu escrevi e se sinta menos sozinha no próprio inferno silencioso, então já valeu a pena ter aberto essa ferida. Que Deus tenha piedade de nós, mães que amam filhos que não sabem amar de volta. Esse é o meu relato. Não tem assombração, não tem fantasmas, não tem nada de sobrenatural. Tem apenas uma mãe,
2 filhos e a verdade nua de que às vezes o mal não vem de fora. Às vezes ele nasce dentro de casa, sorri e chama você de mamãe. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.